Bom dia, irmãos. Paz já com todos, amém? Amém. Gá, eu gosto muito quando você faz o fundinho, e eu creio que o povo também. Quem gosta também no fundinho musical na pregação? Mas eu vou pedir para você sentar, para você poder ouvir a palavra, que eu creio que Deus quer falar com você também. E aí você está servindo, mas o Senhor quer que você se deleite hoje na palavra. Depois você sobe, tá bom? De novo. Eu senti isso no meu coração, que hoje Deus quer que você seja ministrado também. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos numa série de santidade. Eu lembro que a Rafaela, minha irmã, foi você, Jordão, que falou para mim? De uma visão que a Rafaela teve? Foi alguém do louvor, né? A gente teve uma visão, acho que foi 2025 ou esse ano, eu não lembro agora quanto tempo faz. Onde a gente via do altar saindo uma água suja. Sabe quando lava roupa assim, que sai aquela água suja? E saiu uma água suja do altar da igreja. E de repente, era muito suja, daqui a pouco ela ia branqueando, até que saiu uma água limpinha. E a nossa oração é para que a nossa igreja experimente isso também. A Bíblia fala que nosso coração é um altar de adoração a Deus. Nosso coração é o altar. O altar não é mais físico agora. Ele é interno, para que nós também sejamos purificados. Eu creio que essa visão foi uma visão que veio de Deus. Né? Deus quer santificar o seu povo. Agora imagine, porque hoje, nos dias de hoje, não é mais como no passado. No passado, o pai escolhia para o seu filho a sua esposa. No tempo bíblico, quem escolhia o filho, quem dava a aprovação, se o pai não aprovasse aquele relacionamento, se o pai não aprovasse aquele casamento, aquela aliança, não tinha o que fazer. Não ia casar e boa. Eles tinham uma outra ideia de amor. Hoje não é desse jeito que funciona. Mas antigamente, no tempo, estou falando antigamente, falando no tempo bíblico. O pai escolhia, e o pai testava a noiva. Da mesma forma que o pai da noiva testava o noivo. E eu queria dizer para você o que eu aprendi com uma mulher de Deus. Eu assisti uma entrevista de uma irmã, agora não lembro o nome dela. Você lembra, Léo, o nome da moça? Daquela lá de Curitiba, que tem aquela... que você enviou lá no grupo da Junta, você lembra? Não lembro também. Ela estava comentando que Deus não vai dar uma noiva sem vergonha para Jesus. Ele é um bom pai. Ele vai provar a noiva. Ele vai testar a noiva. Ele vai submeter a noiva a teste e a preparação. Porque ele quer entregar para o seu filho uma noiva adornada, santa, linda. E a Bíblia diz que a noiva, ela é vestida de linho puro resplandecente, no Apocalipse. E esse linho puro, essas vestes da noiva, são os atos de justiça dos santos. É a vida de piedade, uma vida que agrada a Deus, que é esse adorno da noiva. Ou seja, Deus não vai permitir que você continue com os mesmos erros e pecadinhos. Ele vai te levar a uma transformação, a um processo chamado santificação, e Ele vai conseguir, porque Ele é Deus. E não há nada impossível para Deus. Nada impossível para Deus. Então Ele vai conseguir. Ele vai terminar a obra. Fique comigo, meu irmão, porque Deus quer falar com você hoje sobre isso. Por que Deus quer que nós sejamos santos? Por que Deus quer que nós sejamos separados do mundo, do pecado? Por que Deus quer que nós caminhemos em purificação, em santificação? Por que Ele quer isso? Primeiro, nós devemos voltar ao propósito de Deus ao nos criar. Que Ele nos criou para um relacionamento, nós sabemos. Mas Deus também nos criou para habitação. Deus quer que a presença dEle esteja habitando entre o ser humano.
Ele habitava no Éden com Adão e Eva. Ele sempre desejou habitação, morar entre nós. E isso foi corrompido por causa do pecado de Adão. Quando eles pecam, eles rompem o relacionamento. E Deus, por ser santo e também ser amor, não tolerar o pecado, Ele precisa se afastar. Por que Ele precisa se afastar? Porque Deus nos fulminaria por conta da sua santidade. O ato de Deus não ficar perto do pecador, que não foi remido, é porque Ele o ama. Até o ato de Deus não tolera pecado, é porque Ele sabe que se Ele estiver na presença de pessoas em pecado e que não são remidas pelo seu sangue precioso, elas serão fulminadas. Então há uma separação, e Deus não pode mais habitar livremente entre nós, por conta da gente, não por conta dele. E aí o Senhor, Ele escolhe um povo. Ele escolhe Abraão, e de Abraão nasce uma nação lá no Egito chamada Israel. E ao libertar essa nação do Egito, Ele começa a caminhar com essa nação no deserto. E Ele começa a instituir leis. Quando eles estão no pé do Monte Sinai, eles ficam 2 anos acampados no pé do monte. Inclusive, muitos estudiosos vão dizer que Levítico foi o primeiro livro a ser escrito. Que depois foram escrevendo o Gênesis, o Êxodo. Depois Moisés voltou lá e começou a trazer a história. Por que Levítico é a primeira ordem? Porque esse povo que estava todo desviado, escravo, idólatra, porque eles idolatravam as entidades egípcias, precisava aprender a lidar com um Deus santo. Se não, vejamos, Levítico 11:45 é a máxima, é o tema. Você que vai ler Levítico esse mês, dá um glória a Deus aí, você que vai aceitar esse desafio. Você que vai ler Levítico, esse é o tema do livro. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Esse é o tema. Por quê? Porque Deus quer habitar. Deus deseja habitação. E eu não sei se você lembra, todo o povo ali no deserto habitava em que tipo de casas? Em tendas. E o tabernáculo era uma grande tenda. Por isso, inclusive, é chamado na Bíblia também de tenda do encontro. Era a casa onde Deus se encontrava com o homem. Então por que Deus deseja que eu seja santo? Porque Ele é santo. Mas não só isso. Porque Ele quer morar com você. Ele quer habitar. Esse sempre foi o desejo de Deus. Eu estava na oração aqui cedo e eu convido você que pode. Né? Eu vou ter um desafio, vai ter um desafio, depois eu vou falar. Mas a gente tem orado. Ontem completou 2 anos que tem oração nessa igreja. Todos os dias. Acho que deve ter um dia ou outro que não teve. De segunda a sábado, irmãos. Dá um glória a Deus por isso. Irmãos, às vezes a gente está olhando para exemplos lá de fora. Né? Lá do IHOP, lá de Kansas City, ou do F-Hop, lá de Florianópolis, que é oração 24 horas. Deus tem nos dado um lugar de oração e tem gente piedosa vindo aqui orar. Você pode fazer parte disso. Enquanto estava orando, irmãos, aqui, voltando ao assunto, estava orando aqui, o Senhor me levou a pensar que se isso aqui fosse o templo, fosse o tabernáculo, aqui onde eu estou, ninguém podia entrar. A não ser uma vez por ano no dia da expiação. O sumo sacerdote vinha uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos, que seria essa parte aqui, e apresentava um sacrifício, depois ia embora. Não podia ficar, Deus tinha que restringir a presença dele. Por quê? Porque matava. É tão santo, é tanto poder que ele mataria as pessoas. Sabe aonde você está? E aonde a maioria parte do povo fica? Também não podia entrar. O povo não. Os sacerdotes sim, os levitas, que iam oficiar algum tipo de serviço, porque nesse espaço
intermediário aqui era um espaço onde as pessoas, onde os sacerdotes ofereciam sacrifícios, ofereciam incenso, ofereciam adoração a Deus. Mas tinha que ser levita, tinha que ser da tribo de Levi, não era o povo. Onde o povo ficava? Do vidro para fora e na calçada. É ali que o povo podia ficar. Eu estava orando e Deus me levou a ver isso. Aí eu falei, Senhor, como assim, Senhor? Que coisa doida. Hoje o povo fica aonde os sacerdotes ficavam. Por quê? Porque Deus escolheu ter uma nação, um povo de sacerdotes. Todos os cristãos são sacerdotes, mas mais. Esse altar aqui não representa mais tanta coisa assim. Agora todo mundo pode adentrar o Santo dos Santos com confiança, porque o sangue de Jesus, o sumo sacerdote, foi expiado. Então agora o véu se rasgou. Tinha um véu que separava essa parte dessa. Mas quando Jesus morre na cruz, o relato bíblico fala que ele se rasga. Por que ele se rasga? Porque todos que creem de todo o coração em Jesus, entregam sua vida a Jesus, podem ter confiança de chegar diante de Deus. Por isso que a Bíblia fala, cheguemos então com toda a confiança à sala do trono. Isso é maravilhoso, irmãos. Mas perceba, Deus quer habitar. Se você pegar, irmãos, Isaías 7,14, a profecia de Isaías 7,14 diz assim: o Senhor mesmo vos dará um sinal, e a virgem conceberá, e dará à luz um filho que lhe será chamado Emanuel, que traduzido significa Deus conosco, Deus entre nós. E quando Jesus nasceu, Jesus morou entre nós. Jesus morou entre nós. Então o primeiro ponto que você tem que entender é que Deus habita no seu coração. Você que nasceu de novo, por meio do Espírito Santo, Ele mora com você. Ele mora na sua casa. Marido, esposa, honre a presença da pessoa mais importante que mora na sua casa, que é o Espírito Santo. Jovem, adolescente, honre a presença daquele que mora em você quando você estiver na escola. Ele está lá com você. Quando você estiver na universidade, quando você estiver na sua casa com seus pais. Deus sempre quis habitar com a gente. E Ele habitou. Ele habitou. Mas perceba que a forma que Ele habitou, 30 anos. Nos 30 anos, tem aproximadamente o relato dele nascendo na manjedoura, não tem? 30 anos, tem esse relato. Tem um relato que ele vai morar no Egito com os pais, segundo o relato. E tem um relato que ele volta para Nazaré. E tem um relato que ele é perdido no templo. Quem lembra desse relato lá em Lucas? Ele se perde dos pais em Jerusalém. São 4 relatos. Se eu não estiver enganado, são 4 relatos. O que a gente sabe de Jesus, com muita profundidade, tem muito relato, é dos 30 anos depois que ele batiza para frente, 3 anos. As parábolas, os milagres, as pregações. Por que Jesus ficou 30 anos meio que escondido? Sabe por quê? Jesus está nos ensinando, com a vida dele, que santidade é viver uma vida santa e comum para a glória de Deus. Jesus trabalhava, Jesus, eu não sei se tinha escola lá, provavelmente tinha algum tipo de escola, ele estudava, ele ia para a sinagoga no sábado, como um bom judeu, ele obedecia os pais dele, a Bíblia diz que ele crescia em graça, em conhecimento quando ele era criança. Irmãos, a gente deseja coisas extraordinárias, mas Deus está nos ensinando que santidade é dia a dia. Santidade é tomar café com a família. Santidade se expressa ao lavar uma roupa, irmã. Santidade se expressa, irmão, a você estar no trabalho e chegar no horário certinho. É você estar no trabalho e fazer mais do que pediram para você. Santidade se expressa no dia a dia, na forma como você trata a sua esposa, com gratidão ou ingratidão. Santidade se expressa, irmã, na forma como você lida com os seus filhos no dia que você está nervosa. Se é com ira, ou se é com paciência, amor e firmeza.
Santidade é algo que é para ser vivido no dia a dia, irmãos. Existem dias que serão extraordinários, mas eu quero dizer para vocês, eles são poucos. É no dia a dia que o Senhor quer que a gente desenvolva a santidade. 30 anos de Jesus, vivendo uma vida santa. E uma vida comum. E uma vida privada. Uma vida nos bastidores. Ninguém conhecia. No anonimato. Não se ouve falar muito de Jesus antes dos 30. Porque está nos dando exatamente essa ideia. Jesus viveu uma vida comum. Sabe o que isso quer dizer? Que se Deus viveu uma vida comum para a glória de Deus, nós também podemos viver. Nos passos dele nós podemos viver. Nós podemos acordar cedo. Com raiva, às vezes, aquele nervoso, acordar cedo. Mas não é para ter raiva, não. Senhor, obrigado por esse dia. Me permita que esse dia seja usado para a tua glória. Você está entendendo, irmãos? Ele veio habitar entre nós. Deus não se contentou só com habitar de uma maneira, de vez em quando, numa tenda ou num templo. Ele quer se encontrar com o homem no seu dia a dia. Você já imaginou que Deus, quando habitou aqui na terra, por meio da pessoa de Jesus, você já imaginou que Jesus... Alguém pediu para Jesus fazer um serviço, ele era carpinteiro, e ele fez um serviço. Já imaginou que teve alguém falando com Deus? Custa tanto, tá bom, é tanto, você precisa fazer tanto, faça isso aqui que vai ser melhor. Você já imaginou que provavelmente deve ter alguém que deve ter pichinchado para Jesus? Faz mais barato aí, tá muito caro, meu. Aí a gente fala assim, puxa, não dá, meu material tá caro também. Sei lá. Eu estou imaginando. Jesus viveu uma vida normal. E é nessa vida normal que a glória de Deus é espelhada. Essa vida normal não é chata, não. Quem é chato somos nós. Que estamos sempre querendo estímulos. Quero um estímulo para fazer alguma coisa. Eu quero sentir. Nem sempre vai ter que sentir. Vai ter que fazer sem sentir. É a vida normal que Jesus nos leva a viver. E que, se vivida com alegria, em relacionamento com Deus, se torna uma vida extraordinariamente ordinária. Coisa linda, que é vivida todo dia. Irmãos, só que tinha um problema. Para entrar no Santo dos Santos, naquele período, tinha que matar um animal perfeito, sem culpa, sem mácula, simbolizando o quê? Eu sou pecador, e está morrendo um animal inocente no meu lugar. E já ensinando o povo que um dia o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, ia ser sacrificado por eles. Porque os cordeiros iam sendo sacrificados todo ano. Todo ano animal morria, mas não conseguia purificar o pecado deles. Totalmente, tinha que sempre repetir o sacrifício. E eles nunca paravam de pecar, eles não conseguiam. A história do Antigo Testamento mostra, o povo de Israel falhou. O sacerdócio levítico falhou. A gente olha para Levítico, a chama não se apagará do altar. Só que se você olha para Levítico, a chama se apagou. O templo foi queimado pelos babilônicos. Eles tiveram que adorar a Deus em sinagogas. Por quê? Porque desobedeceram, porque idolatraram a Deus. Porque colocaram imagens de idolatria dentro do templo. Se você ler lá em Ezequiel 8, tinha feitiçaria dentro do templo de Deus. Eles foram tão baixos com o Deus que queria morar com eles. Eles abandonaram a Deus. E agora, a gente olha, tem uma promessa registrada em Jeremias 31, não precisa abrir, que ele diz assim, tudo bem, vocês têm dificuldade em me obedecer. Vocês não só têm dificuldade, vocês têm impossibilidade, vocês não conseguem. Até o que é mais de Deus de vocês é ruim também. Você pega Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus, teve falhas morais terríveis. E aí Deus fala em Jeremias 31, eu vou colocar o meu espírito
dentro de vocês. Eu vou escrever as minhas leis no seu coração. Eu vou fazer uma nova aliança com vocês. Então vocês vão me obedecer. E não é isso que Deus faz quando coloca o Espírito Santo dentro de nós? Não é imprimir dentro de nós as leis dele? Não é colocar em nós, de verdade, a capacidade de obedecer, na qual, quando a gente estava morto em pecados, não tínhamos. A promessa de Deus é: eu quero morar com vocês, eu quero habitar com vocês, mas para vocês habitar comigo, vocês precisam ser santos. Só que vocês não conseguem ser santos sozinhos. Então eu vou mediar uma nova aliança, na qual eu coloco minhas leis no coração de vocês. Eu coloco o meu Espírito dentro de vocês. Agora não só habito com vocês do lado, eu habito dentro de vocês por meio do meu Espírito. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Só que, ao mesmo tempo que isso é um grande benefício, isso também é uma grande responsabilidade. Se você olha, a lei, ela tinha um nível de julgamento para as pessoas. Mas Jesus, quando ele ressignifica a lei no Sermão do Monte, ele aumenta o padrão. Sabe por quê? Porque agora ele não está só habitando do lado, agora ele vai habitar dentro. E a Bíblia muito bem diz em Efésios capítulo 4, versículo 30, não entristeça o Espírito Santo, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. O Espírito Santo mora dentro de você, e a orientação de Paulo: não deixe ele triste. Quando você peca, ele está dentro de você, e ele fica triste, porque ele é uma pessoa. O mistério da Trindade é um Deus único em essência. 3 em pessoa. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas são 3 pessoas distintas. Não são 3 deuses, é um Deus em 3 pessoas. Essa é uma glória que não dá para a gente entender, irmãos. Mas Deus mora em você. Por isso que Ele exige uma vida de santificação. Porque Ele não só é o penhor, aquele que é a garantia de que Jesus vai voltar. A Bíblia diz que o Espírito Santo é a garantia. Ele também é aquele que vai nos transformar para sermos a esposa ideal para o Messias. O povo ideal para o Messias. E eu quero dizer uma coisa. Para os homens é impossível. Mas para Deus não há nada impossível. Ele vai conseguir transformar a sua noiva. Ele vai conseguir. Mas eu quero aqui simplificar santidade, o que é ser santo, o que é caminhar em santidade. E o texto básico que eu quero usar aqui com vocês é Gênesis 1, 26. Quando Deus, lá no Éden, Ele diz assim: façamos nós, o homem, conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Dominem ele, aí ele dá o mandato cultural aqui: domina sobre o mar, domina sobre os peixes, domina sobre a terra, domina sobre tudo. Deus nos criou com um propósito de refletirmos a imagem dele. A palavra imagem ali no hebraico significa cortado de. É algo que era cortado de um lugar, ia para o outro e passava a dar identidade para aquele lugar. Vocês lembram que Nabucodonosor fez uma imagem para as pessoas se dobrar diante dele? Quem lembra? A mesma palavra que é usada em Gênesis, imagem, é usada lá para falar da imagem que o Nabucodonosor fez. Porque aquela imagem daquele imperador, daquele rei, simbolizava que ele mandava naquele lugar. Então o ser humano, olha que lindo isso, é cortado de Deus. Deus arrancou dele a essência, colocou no ser humano, fez o ser humano a partir dele, para que o ser humano governasse a terra para ele. E o ser humano era para ser aquele que exerceria domínio sobre toda a criação. Olha que lindo isso, irmãos. O ser humano não é só imago Dei, imagem de Deus. Ele é imitatio Dei, ele é imitação de Deus. Ele é colocado por Deus para que imite Deus nos seus atos. Perceba que o ser humano é criativo como Deus era.
como Deus é. Perceba que o ser humano tem um senso de redenção, como Deus também é redentor. Perceba como o ser humano tem um senso de convencimento. A gente não vive querendo convencer os outros. A gente sabe até que a pessoa não vai mudar de opinião, mas a gente manda no comentário, tentando criar um textão para ver se ela muda, mas não vai mudar. A gente quer convencer o outro que o nosso ponto de vista está certo. Por quê? Porque o Espírito Santo também é convencedor. A gente tem capacidade de sentir dor dos outros, sim ou não, irmãos? Até a pessoa pior do mundo sente tristeza, olha para o outro e fala, puxa vida, olha que tragédia. Não é assim? Porque Deus nos tirou dele. O pecado manchou tudo isso. Mas ainda somos imagem dele. E agora, em Cristo Jesus, somos feitos nova criação. Continuamos com o mesmo propósito. E qual é o propósito? Simplificando a santificação aqui, a santidade. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito? Porque Deus nos predestinou para sermos conforme o seu... 29. Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. A imagem de Deus de novo. A fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos, seja o original das cópias exatas, dos filhos. Isso é maravilhoso, irmãos. O que é ser santo, então? É ser conforme a imagem de Jesus. É as pessoas olharem para o Adriel, lá no trabalho, e falarem, Jesus está naquele menino. Mas não só está. Me parece que Jesus estava lá quando aquele menino chegou. A Bíblia fala em Corinto, orientando, pregando contra a prostituição, falando assim, ó, vocês não devem se unir a uma prostituta, porque ao se unir com uma prostituta, vocês são um com ela. Vocês se tornam um com ela, vocês não podem fazer isso. Da mesma forma, porque vocês estão unidos com Cristo, porque vocês estão casados com Cristo. Quando vocês se unem a Cristo, vocês são um com Ele. É por isso, irmãos, que nós temos que agora ser tomados de fé, de entender que quando nós chegamos no lugar, Jesus chegou naquele lugar. Quando você ora, é Jesus orando. Quando você senta e dá discipulado, inclusive, no final do culto, já está disponibilizado as apostilas do discipulado, irmãos. Vamos abraçar isso. Você que fez, cadê a turma do Barnabés? Dá um glória a Deus aí. Irmãos, já abraça isso. Deus quer te usar nisso. Fazer discípulos. Ajudar os irmãos a crescer na fé. Irmãos, isso é maravilhoso. Deus tem o desejo de que você se torne a imagem dele. E ele fala que todas as coisas vão cooperar para isso. Até as ruins. Quem aqui já teve experiências péssimas? Quem aqui já se sentiu traído? Quem já se sentiu abandonado? Todas as coisas, até as que doem muito, irmãos. Eu sei que às vezes tem irmãos que perdeu o filho, perdeu a filha. Irmãos que perdeu o pai prematuramente. Isso foi terrível, tá? Mas até isso está sendo usado para que você se torne a imagem de Jesus. Jesus quer que você se torne a imagem dele. E ele vai usar todos os recursos que ele tiver em mão para fazer isso. Vai usar teu marido grosso. Vai usar tua esposa que fala na orelha até umas horas. Não olha para ela se ela está aí. Olha para mim. Senão ela vai falar quando sair daqui. Vai usar filho teimoso. Irmãos, como Deus tem me santificado, usando Simão para me santificar. Santificar a ter disciplina para disciplinar ele. Santificar para ter paciência na hora que precisa ter. Santificar para não ser preguiçoso, me entregar por ele, brincar com ele, ficar com ele. A gente não dá celular para o Simão. A gente zerado de tela. Teve uns meses atrás, irmãos, que eu falei, vou dar um pica-pauzinho para ele, que é 3 minutinhos, um episodinho e tal, só para ele sentir o gostinho. Tirava dele, parecia que estava com o bicho. Não vai ficar mais.
e glória a Deus. Aí ele pega e vai para a Bíblia. Eu comprei um monte de livro lá. O livro ele fica. E ele sabe bastante história, irmão, porque não tem tela. Não tem tela. É difícil? Claro que é, irmãos. É muito fácil dominar uma criança pela tela. É mais fácil. Se eu colocar a tela, eu sei que ele vai ficar quietinho lá. Mas eu não costumo pegar o caminho mais fácil. E incentivo você também a não pegar. Eu quero pegar o caminho de Jesus, o caminho de cruz. É difícil, dói. Mas é esse que nós vamos pegar. Então, vocês querem saber o porquê que vocês precisam ser santos, agora voltando para Levíticos? Sejam santos porque eu sou santo, sou Deus de vocês. E eu quero que vocês sejam a imagem minha, porque esse foi o meu propósito. E não só a imagem, quero que vocês imitem o meu caráter e o meu comportamento. Sejam santos porque eu sou santo. E Deus é tão santo, irmãos, que a Bíblia relata, o profeta Isaías tem uma visão dele, os anjos tinham 6 asas. 2 eles cobriam o rosto para não olhar para Deus. 2 eles cobriam os pés. E 2 eles voavam, e eles diziam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, sabe por quê até os anjos, que dia e noite assistem diante dele, tem que ter zelo para lidar com ele, porque ele é muito santo. Ele é o padrão alto da santidade. Só que esse Deus é tão amoroso, misericordioso, que ele decide se tornar uma pessoa, um ser humano. Ele já é uma pessoa, mas decide se tornar um homem, um bebê. Depender de gente pecadora. Porque por mais que a Maria era uma mulher de Deus, ela tinha pecado também. Por mais que José era um homem justo, ele também era pecador. Olha o tamanho da submissão de Deus. O Filho de Deus. Olha o que Jesus fez. E Jesus quer que você seja igual a Ele. Veja o que diz Colossenses 1,15. Colossenses 1,15 diz assim: Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Você quer saber como Deus é? Olhe para Jesus. Jesus é idêntico a Deus. Porque Jesus é Deus. Não é Deusinho. Como algumas doutrinas dizem, que ele é menos que Deus o Pai. Não, ele é Deus também. Ele submete ao Pai como servo sofredor, mas ao ser perguntado por Filipe, mostra-nos o Pai, ele diz assim: eu e o Pai somos um. Quem olha para mim vê o Pai. Eu não sou menos Deus que o Pai. Colossenses 1,19 diz assim: aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude da divindade. Deus, em seu supremo conselho, decidiu que em Jesus ia habitar tudo o que tem nele. É lindo isso, né, irmãos? E Hebreus 1,3 também diz que ele, Jesus, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Ele é a expressão exata. Deus não se contentou só em escrever um livro, que é a Escritura Sagrada, que revela sobre Jesus Cristo. E por que a Escritura Sagrada, o Antigo Testamento, a história de Adão e Eva, de Noé, de Abraão, é verdade? Porque Jesus validou ela. Porque a Bíblia é um livro sobre Jesus. A Bíblia é um livro que conta a história do Messias que vai nascer e salvar a humanidade. E voltar a trazer de volta o propósito de Deus, que nós sejamos imagem e imitação dele, e que ele habite conosco para sempre. Ele vai voltar para habitar conosco. Mas a Bíblia diz claramente lá em Hebreus: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você não vai ver o Senhor se não for santificado, se não entrar nesse processo. Quantos crentes mal nascidos tem nas igrejas? Começam a vida com Deus, mas no meio do caminho eles param de se santificar, eles param, e eles se tornam como bebezinhos mal nascidos. Crianças mal nascidas que param no meio do caminho, e parando no meio do caminho, morrem na fé. Morrem na fé.
Por isso, meu incentivo a você continue. Siga a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E eu quero finalizar, irmãos, porque tem muita gente aqui que está sofrendo por ter decidido seguir Jesus, do jeito de Jesus. Tem muita gente aqui que está sofrendo por aceitar o que Jesus está mandando para a sua igreja nesses dias. Tem muita gente aqui que está perdendo dinheiro por aceitar o que Jesus falou. Tem muita gente aqui que está sofrendo angústias de irmãos por aceitar que o que Jesus falou era verdade, que nós precisávamos ter comunhão, que o ferro precisava afiar outro ferro. Tem muitos irmãos que estão sofrendo até humilhação, estão sofrendo, porque estão decidindo seguir Jesus. E aí você pode falar assim, está dando errado, vou voltar para trás. Eu acho que não era bem assim que Deus queria, não. Eu quero algo mais sossegado para mim. Eu quero algo mais de boa, no qual eu consiga vir adorar o Senhor e vou embora para minha casa e está tudo bem. Mas eu quero dizer para você que a palavra e a coisa chamada sofrimento faz parte do processo de santificação. Quem é santo tem marcas. Quem é santo tem cicatriz. Só quem está muito lisinho é que talvez não foi tocado por Jesus. A Bíblia diz que Jesus, quando estava glorificado, quando apareceu ressurreto para os discípulos, ele falou para o Tomé, toca nas minhas marcas, toca aqui no lado. Ele mesmo com seu corpo glorificado, decidiu que ia deixar as marcas da crucificação para que nós pudéssemos ver. Por que a marca, por que o sofrimento de Jesus é tão importante? Porque ele nos consola. Ele nos fala assim, aguenta firme, que vai dar certo no final. No final o negócio vai ficar bom. No final eu volto. No final a sua alegria é completa. No final eu venho com os santos, as miríades de anjos do céu, e o negócio vai ficar lindo. Aguenta mais um pouco. Perdoa teu irmão chato. Convive com aquele que é débil na fé. Como nós temos nos tornado, irmãos, como empresários no corpo de Cristo. Eu tenho um tio que ele é cadeirante, tio Edgar. E eu percebo que ele, desde pequeno, ele é cadeirante. E meu tio Edgar, Deus nunca curou ele. Mas como eu olho minha avó, como ela cuida dele. Minha avó tem 88 anos, é isso? 86? 83? 83 anos. E ela cuida dele com zelo, é o companheiro dela. Você deixaria aquele parente seu que tem deficiência para trás? E eu acho que Deus no corpo de Cristo deixa alguns deficientes, que têm fraquezas, de imaturidade, para trabalhar o nosso coração, que quer ser sempre apressado, não quer saber de Deus, está fora. Não quer saber de Jesus, não precisa andar comigo, pode ir para o mundo, vai para o inferno. É assim? É desse jeito? Eu estou assistindo uma série que o Betão me indicou, chama High Castle, Castelo Alto. É isso, Betão? O Homem do Castelo Alto. Alguém assistiu essa série aí? Muito boa. É legal, né? Um pouquinho, não gostou, né? Ela é muito legal, essa série. E essa série conta a história como se os nazistas tivessem ganhado a guerra, os nazistas e os japoneses. Então, como é o mundo que o nazista, o Hitler ganhou e o japonês ganhou. Aí eles contam a história. E aí, irmãos, os alemães queimavam os aleijados, as pessoas tinham problemas mentais, eles queimavam. Aí aparecia assim aquela fumaça, e o policial falava assim, eles estão queimando para não dar peso para o Estado. Olha que coisa. E aí nessa série, por incrível que pareça, um líder dos nazistas, um general, o filho dele tem uma doença congênita que ele vai durar 1 ano. E ele chora. Porque estava legal
queimar o filho dos outros. Mas agora estava acontecendo com ele. Como que ele ia fazer agora? Irmãos, não espere que alguém da sua família se desvie. Não espere que alguém da sua casa passe por um problema grave para que você passe a olhar para os perdidos, para aqueles que têm dificuldades em caminhar com Jesus, com um olhar de amor. Não espere. A Bíblia diz, a gente leu aqui, que o Espírito Santo, e eu vou finalizar com isso, fica triste, ele se entristece, a orientação nossa, não deixa ele triste. Você foi selado com ele, não deixa ele triste dentro de você. Eu quero dizer que Deus tem uma ferida, né, Leozão? Até hoje Deus sente dor. Como assim? Deus tem uma ferida, Deus está triste com um monte de coisa. Deus tem marca. Sabe por quê? Deus sendo Deus podia não ligar para nada. Não vou ligar. Mas Deus chora ao ver uma criança sendo abusada. Deus chora ao ver um divórcio sendo concretizado. Deus chora ao ver um marido trair sua esposa. Deus chora ao ver um homem pensando pensamentos imorais. Deus fica angustiado e triste quando vê crianças sendo vendidas. Deus chorou ao ver aquela monte de meninaiada, moça nova, indo para casa daquele rapaz pervertido. Deus se angustiou, Deus chorou com aquilo. Se algo aconteceu de ruim com você, você ficou ferido, eu queria dizer que você fez, Deus chorou com o que aconteceu com você. Deus não está feliz não. Deus também sente. Ele se compadece, ele é um homem lá do lado de Deus o Pai. Ele chora. Ele sente frio, se sente abandonado. Tem uma ferida no coração de Deus, irmãos. E nós somos chamados nesses dias a consolar Deus com nossas boas obras. E com o nosso coração. E com nossa intercessão. Como nós fazemos isso? Consolando e nos compadecendo do pedacinho de Jesus que está ali no Zaya. Do pedacinho de Jesus que está ali no Jean. Sexta-feira, foi sexta-feira, Luísa? A gente estava na oração, a irmã Luísa começou a contar coisas da família dela, da vida dela. Irmãos, eu comecei a me angustiar. O Espírito Santo me levou a essa informação. Eu também estou muito triste com isso. E eu comecei a lembrar, irmã Luísa, eu comecei a olhar para o Simão, falei, Senhor. E o Simão estava aqui no dia, você lembra? E eu comecei a me angustiar, e aí ela começou a chorar também, e eu comecei a chorar também. E a gente foi tocado pela graça de Deus ali naquele dia de oração. Deus chamou esse povo aqui para consolar ele acerca das injustiças, das maldades, do pecado que existe no mundo. Mas não só isso. Deus também fica sentido quando você tem a oportunidade de ser igual a Jesus e decide ser igual ao diabo. Quando você tem a oportunidade de ser como Jesus quer ser santo. E você toma um caminho de autoproteção, de se preservar. E olha o que a Bíblia diz em Hebreus 5:8. Embora Jesus, sendo filho, aprendeu obediência por meio daquilo que sofreu. Jesus aprendeu obediência sofrendo. Não precisava sofrer, mas quis sofrer. E por que nós nos preservamos tanto? Por que estou cansado, não vou fazer? Por que nós nos poupamos tanto? Por que para o Senhor e para os nossos irmãos é sempre... Não vou, deixa quieto. Por que a gente ama com o freio de mão puxado?
o Senhor sofreu. E eu quero falar que como você foi chamado a ser como Jesus. Eu queria só te lembrar. Jesus foi rebaixado. Se coloque em pé. Ele foi rebaixado. Ele foi exilado. Porque queriam matar ele desde pequeno. A família não acreditava nele. Tem alguém aqui que a sua família, seus parentes, desdenham de você? Tem alguém aqui assim? Tá tudo bem, Jesus também passou por isso. Amigos e conhecidos que acabaram abandonando ele na parte mais importante que ele precisava. As pessoas da cidade dele achavam que ele era uma farsa, um charlatão. Tem pessoas no seu bairro, perto de você, que não dá moral, olha para você e fala, esse cara não é nada não. Esquece, viu? Só fachada. Ele tinha discípulos imaturos e chatos. Gente chata, gente imatura que ficava na orelha dele. E ele não deixou de amá-los até o final. A Bíblia diz em João 13:1, tendo os amados, os amou até o fim. Ele foi traído. Com um beijo. Ele foi rejeitado e sofreu deslealdade. Alguém que jurou para ele, morro com você. Olha para ele e diz, não conheço esse homem. Não conheço esse homem. Vocês estão loucos, eu não conheço esse homem. Ele enfrentou solidão. Momento que ele mais precisava de gente orando com ele. Ele não teve. Toda vez que ele voltava, os discípulos estavam dormindo. Ninguém esteve ao lado de Jesus para consolar Jesus da angústia que ele sentia. Você já parou para pensar nisso? Quando você está reclamando da vida? Ele sofreu dor física. Irmãs que sofrem de fibromialgia, eu creio que Jesus cura vocês. Mas se não curar, eu queria dizer que Jesus também sofreu dor. E que isso pode ser um meio de graça para que você se pareça mais com Ele. Eu sei que você até chora. Eu sei que você tem dias que não quer levantar da cama de tanta dor. Mas Jesus está dando para você a oportunidade de ser parecido com Ele. De ter marcas dele em você. Já foi injustiçado? A pessoa foi injusta com você, sofreu injustiça? Ele também. Ele orou por pessoas que ele sabia que estavam planejando matá-lo. Ele intercedeu por elas. E todos nós fomos chamados a nos parecer com Ele. Todos nós temos um Judas na nossa jornada. Temos um Pedro na nossa jornada. Temos discípulos imaturos na nossa jornada. Temos multidões interesseiras atrás de nós na nossa jornada. Todos nós. E isso não é um sinal que as coisas não estão dando certo. É um sinal que elas estão exatamente no ponto que Deus quer que esteja. Deus não é glorificado quando você tem mais sucesso pessoal. Isso é bom que a gente trabalhe e seja o melhor naquilo que a gente for fazer o melhor. Mas Deus é glorificado quanto mais nos parecemos com Jesus nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. Isso é sucesso. Isso é chegar no topo.